Irmandade, Poder e Caridade na Idade do Comércio. É o livro de que lhe vou falar hoje. Trata-se de um profundo estudo sobre a história da Santa Casa da Misericórdia entre os séculos XVI e XIX, da autoria da professora Leonor Dias de Seabra, da Universidade de Macau. Quanto a mim, era o estudo que faltava, tendo em conta que as restantes instituições, nomeadamente o Leal Senado, foram dadas a conhecer em diversas obras ao longo dos tempos. A Santa Casa, para além dos trabalhos de Charles Boxer, que se centram numa parte significativa no espólio documental desta instituição, ainda não tinha sido, que eu saiba, alvo de estudo individualizado. Isto é tanto mais estranho quando se pode dizer que, pelo menos na primeira fase da existência de Macau, a Santa Casa, para além de ter sido criada primeiro, sobrepunha-se claramente a importância ao Leal Senado, onde residia o poder político. Residia no Leal Senado, é verdade, mas que, na verdade, também foi instituído depois. Aliás, diga-se que o Leal Senado, que atualmente se chama Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, perdendo a sua componente política com a transição, recorria bastas vezes à Santa Casa sempre que o orçamento da Câmara acusava déficit. A Santa Casa ajudava, e ao que consta, sem impor medidas de austeridade à idealidade, nem a censurar por gastos excessivos, como nos nossos dias faz o FMI e a Troika aos países do sul da Europa. Bom, mas isto acontecia porque a Santa Casa da Misericórdia, como aqui diz a autora, era ao mesmo tempo instituição de caridade, banco e companhia de seguros, e no início do século XIX, casa de jogos e de lotarias. Ora bem, o autor desta obra de vulto, o bispo jesuíta Dom Melchior Carneiro, que se alberga no bem conhecido edifício branco do Largo do Leal Senado, é também ele uma figura ímpar da história de Macau. Dom Melchior Carneiro, é claro. E é ele próprio que diz, transcrito por Leonor Seabra, aqui. E vou ler. Quando cheguei a este porto dito do nome de Deus, havia cá poucas habitações de portugueses. Mal cheguei, abri um hospital, onde se admitem tanto cristãos como pagãos. Criei também uma confraria da misericórdia para prover a todos os pobres envergonhados e aos que precisem. Isto escrevia Dom Melchior Carneiro, bispo da China e do Japão, patriarca da Etiópia, cerca de 1567. Ora bem, o hospital de que o bispo fala aqui era o antigo Hospital São Rafael, que hoje é o Consulado-Geral de Portugal em Macau, na rua Pedro Nolasco da Silva, ou melhor, Rua das Mariazinhas, como é conhecida por toda a gente. Dom Melchior Carneiro foi, de facto, a personalidade que estruturou política e socialmente Macau nos seus primórdios. Claro que o fez porque atrás dele tinha o peso político do Vaticano, que desde São Francisco Xavier apoiava todas as iniciativas destinadas a levar a fé ao Extremo Oriente. Mais concretamente, ao grande império da China, o célebre Cataio de Fernão Mendes Pinto. Dom Melchior Carneiro era, tal como São Francisco Xavier, também ele jesuíta, e vinha disposto, talvez mais do que dar coerência política a uma cidade, criar aqui uma base sólida de apoio para essa conquista, postando-se para isso como um dos esteios vitais da Santa Casa. Por um lado, por outro, o célebre Colégio de São Paulo, de que restam as ruínas, que ainda hoje são o principal postal da cidade. O colégio encarregava-se da formação dos missionários que iam para a China e também para o Japão conquistar as almas. A principal, diga-se, era a do senhor do Império do Meio, que Dom Melchior Carneiro e os seus companheiros estavam convencidos de que se convertesse, o Cataio estaria ganho. As coisas acabaram por não ser assim e o projeto acabaria também por fracassar quando os jesuítas foram arredados da empresa de conquistar a China. Mas isso são outros contos que nada têm a ver com a misericórdia de Macau. O colégio acabou por desaparecer, mas a misericórdia manteve-se inalterável e continua hoje a desempenhar o seu papel social, apesar de todas as mudanças de tempos e de vontades. Resta dizer ainda que esta obra é uma obra de fundo que passa a ser indispensável para quem queira consultar a história de Macau. O livro é uma publicação conjunta da Universidade de Macau e da Universidade do Porto. A Universidade do Porto foi, aliás, a instituição onde a autora se licenciou em História e pela qual se doutorou no ramo do conhecimento da História.
Leonor Seabra está em Macau desde 1987. A Misericórdia de Macau, séculos XVI a XIX, Irmandade, Poder e Caridade na Idade do Comércio, de Leonor Dias de Seabra. Voltamos para a semana com mais livros e mais autores. Até lá.